Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Eu acredito que sim, porque esse final de semana nós tivemos final de semana, dá um tempinho para nós descansarmos, ok? Sim, Amanda, estou vendo ali. 5, 4, 5, 5 e 5, 6. Ok. Esse é livro, né? Ok, gente, vamos lá. Ok, muito obrigada, Amanda. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 lá na página. Gente, não abri a página aqui do livro, só um minutinho. Achei que estava aberto aqui. Ah, meu Deus. Página 96, tá? Página 96, advérbios e suas classificações. Deixa eu só anotar mais uma coisa aqui. 48 e 49. Obrigada. Ok? Muito obrigada. Eu faço isso na próxima, correto? Corrijo essas aulas programadas que estão faltando. Muito obrigada por ter passado ali para mim. Hoje, então, nós vamos lá para a página 96, onde nós temos ali advérbios e locuções adverbiais. Eu acredito que vocês também já tenham estudado isso no 5º ano. E nós estamos revendo todas as classes gramaticais. Nós estudamos os verbos, que também fazem parte das classes gramaticais, e agora os advérbios, que nós entramos para os invariáveis, tá? As classes invariáveis. E eu já vou compartilhar o livro com vocês para nós começarmos a aula. Isso, vocês devem estar vendo ali, página 96. Só um minutinho. Não, acho que tá ok. Tá certo, vamos lá. Página 96, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso, aqui já dá para a gente enxergar melhor. Advérbio e suas classificações. Então, o que é o advérbio? Ele é uma classe de palavras responsável por exprimir circunstâncias na oração, podendo modificar o sentido do verbo, pode modificar o sentido do adjetivo e do próprio advérbio. Então, essa é a função do advérbio dentro de uma oração. Modificar, né, o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. E, além disso, ele atribui à palavra modificada um sentido específico de acordo com o contexto. Aqui nós temos um exemplo. Eu sento aqui na sua frente. Aqui indica o lugar, ok? Na sua frente, uma locução adverbial que indica lugar, ok? A diferença ali para advérbio e locução adverbial é que o advérbio nós temos uma palavra apenas. E a locução adverbial é um conjunto de palavras, correto? Então, nós temos aqui o advérbio, aqui, na sua frente, locução adverbial. Ok, gente? Os termos destacados indicam a ideia de lugar em relação ao verbo a que se referem. Assim, é possível classificá-los como advérbio de lugar e locução adverbial de lugar, respectivamente. Só um minutinho, por favor, gente. Só um minutinho. Só um minutinho, eu vou dar um... Ok, gente, continuando lá. Vamos lá.
Continuando lá, gente. Vamos lá. Os termos destacados indicam a ideia de lugar em relação ao verbo a que se referem. Assim, é possível classificá-los como advérbio de lugar e locução adverbial de lugar, respectivamente, ok? Aqui nesses exemplos. Aí eu tenho aqui, você não é meio velho demais para essa brincadeira? Não é um advérbio de negação, e a ideia que ele transmite é de negação. Meio, velho e demais, velho, demais. Os dois aqui, tanto meio quanto demais, eles indicam uma ideia de intensidade, correto? Então, aqui temos 3 advérbios dentro dessa oração. Um que indica negação, 2 que indicam intensidade. Então, se nós observarmos ali, nesse caso, a palavra não se refere ao verbo é, não é, expressando ideia de negação. Já as palavras meio e demais referem-se ao adjetivo velho, correto? Expressando ideia de intensidade. A ideia expressa por cada advérbio irá influenciar a sua classificação. E é ali dentro do contexto que você vai saber como classificar esse advérbio, correto? Então, aqui eu tenho alguns exemplos nesse quadro. Mostra alguma circunstância que os advérbios eles podem expressar, né? De tempo, aí temos alguns exemplos, ontem, hoje, amanhã, breve, logo, né? Antes, depois e vários outros. De lugar, alguns exemplos, né? Aqui, ali, aí, cá. De modo, bem, mal, assim, como, depressa, e muitos advérbios que terminam em mente, como esse aqui, calmamente, suavemente, alegremente, certo? Nós temos os advérbios de afirmação, sim, deveras, certamente, realmente, efetivamente. Advérbios de negação, não, tampouco. De dúvida, são as palavrinhas talvez, acaso, porventura, provavelmente, possivelmente, são alguns advérbios que podem indicar dúvida. E nós temos aqui o de intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, tanto, meio e vários outros que podem ter, tá? Então aqui nós temos eu acredito que vocês lembram disso daqui, porque eu imagino que vocês já tenham estudado. Advérbio, então, são palavras que indicam tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Aí aqui nessa nota, deixa eu ler aqui no livro, a classificação dos advérbios considera a ideia que ele acrescenta à frase. Dessa forma, deve-se sempre levar em conta o contexto, pois o mesmo advérbio ele pode expressar ideias distintas em diferentes frases. Correto? Aquilo que nós dizemos antes, né? Nós vamos saber a circunstância que esse advérbio está indicando dentro do contexto. Correto, gente? Vamos agora ali para outra página. Aqui eu tenho só exercícios, então vamos... Então, aqui no Para Ir Além, você já assistiu ao filme Divertidamente? O título desse filme pode ser compreendido de 2 formas. Observem aqui a primeira. Com as palavras divertida e mente grafadas separadamente, significando uma mente que é divertida. Com a palavra divertidamente, tudo junto, significando uma experiência que é vivida de maneira divertida. No segundo caso, a palavra seria um advérbio de modo formado pela terminação mente. Para você, qual das 2 formas de grafar o título está mais relacionada ao tema do filme? Então, isso aqui vocês vão observar, vão ler, prestar bastante atenção, e aí vocês chegam a uma conclusão depois, correto? Então, vamos agora aqui para essa página 98, que nós vamos estudar ali alguns advérbios. Aqui nós temos a locução adverbial. O advérbio, como eu já falei antes, ele é formado de uma palavra apenas.
Agora, a locução adverbial, como você percebeu na questão anterior, o sentido de um advérbio, ele pode ser transmitido por um conjunto de duas ou mais palavras. Esse conjunto de palavras, de duas ou mais palavras, nós chamamos ele de locução adverbial. Então, a palavrinha locução indica que há mais de uma palavra, correto? Temos um exemplo aqui. Só um pouquinho. Aqui nós temos o exemplo. Calvin gosta de aproveitar a vida ao máximo. Ao máximo está referindo-se ao substantivo vida. Então, ali, como que ele gosta... não, desculpa. Ele está referindo-se ao verbo aproveitar, tá, gente? Aproveitar ao máximo, certo? Então, aqui, esse ao máximo indica o modo como ele gosta de aproveitar a vida. Então, aqui temos duas palavras, ao e máximo, formando uma locução adverbial, que tem a mesma função que o advérbio, só que o advérbio é uma palavra apenas. E a locução adverbial, duas ou mais palavras, correto? Aí nós temos um outro exemplo aqui. Haroldo percebeu com rapidez o perigo daquela brincadeira. Ele percebeu com rapidez. Então, aqui, esse com rapidez indica o modo como o Haroldo percebeu. Então, aqui eu tenho uma locução adverbial de modo que está referindo-se ao verbo perceber, certo? Então, aqui ele vai estar modificando. Porque se nós tirarmos a locução adverbial daqui, vai ficar Haroldo percebeu o perigo daquela brincadeira. Mas ali ele quer mostrar de uma outra forma, quer modificar o significado do verbo aqui. Ele percebeu com rapidez, certo? Então, uma locução adverbial que indica o modo como o Haroldo percebeu. Então, assim como os advérbios, as locuções adverbiais são classificadas de acordo com as circunstâncias que elas exprimem, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de locuções adverbiais. E dentro da oração você vai saber a circunstância que ela está expressando. À direita, à distância, à esquerda, ao lado, a pé, às cegas, às claras, às pressas, às vezes, à toa, com certeza, com medo, de modo algum, de repente, em cima, em excesso, por ali, por fora, por perto e sem dúvida. São alguns exemplos de locuções adverbiais, correto? Algumas locuções elas possuem advérbios correspondentes, como temos aqui nesses exemplos. Haroldo saiu de repente. Eu posso transformar essa locução adverbial em um advérbio. Haroldo saiu repentinamente, certo? Há um outro exemplo aqui. Com certeza ele estava com medo. Com certeza é uma locução adverbial. Eu posso transformá-la em advérbio, dizendo, né? Certamente ele estava com medo. Então, aqui temos algumas, não são todas, que nós conseguimos transformar de advérbio para locução adverbial e locução adverbial para advérbio, correto? Aí nós temos um outro exemplo. Desistiu às pressas da brincadeira. Desistiu às pressas. As pressas é o modo como ele desistiu. Então, aqui, ele está referindo-se ao verbo desistir e eu posso transformar essa locução adverbial em um advérbio dizendo desistiu apressadamente da brincadeira, correto? É a mesma coisa. Se eu disser apressadamente e às pressas, eu estou me referindo à mesma coisa, a um advérbio ou uma locução adverbial que indica modo, correto? Então, ali, a diferença para advérbio e locução adverbial é essa, que o advérbio é uma palavra e a locução adverbial são duas ou mais palavras que indicam a mesma coisa. Tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, correto? Aí nós vamos aqui nesse variação de grau
do advérbio. Degrau dos advérbios. Os advérbios ali, eles, por serem palavras invariáveis em número e gênero, ou seja, eles não vão para o plural, não há feminino nem masculino, são invariáveis, mas pode sofrer uma variação de grau. Como que é isso, uma variação de grau, não é? Como os adjetivos, os advérbios admitem 2 graus, comparativo e superlativo. Então, ali nós temos o grau comparativo. Ele pode ser comparativo de inferioridade, de igualdade ou de superioridade. Temos alguns exemplos aqui. Comparativo de inferioridade. Aí nós vamos usar a estrutura menos, mais o advérbio, mais do, né, que. E depois o que. Então, aqui temos o exemplo. Michele anda menos, olha aqui, menos, né? A estrutura primeiro, aí depois vem menos, depois o advérbio depressa, depois o do que, Ruth. Olha aqui a estrutura como é formado. Michele anda menos depressa do que Ruth. Se ela anda menos depressa, está indicando a inferioridade da Michele em relação a Ruth, correto? Agora aqui, quando eu tenho a estrutura, quando eu tenho o grau comparativo de igualdade, usa a estrutura tão mais o advérbio, mais quanto ou como. Temos um exemplo, Roberta joga tão bem quanto Lúcio. Olha aqui, aqui essa palavrinha tão e depois o quanto e o advérbio no meio está indicando a igualdade entre eles. Roberta joga tão bem quanto Lúcio. Outro exemplo, Larissa caminha tão devagar quanto Jéssica, correto? Tão quanto. E vem o tão primeiro, depois o advérbio e depois quanto. Ou como, correto? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, sem querer eu diminuir. Fácil, não é? Mas nós temos também o grau comparativo de superioridade. Pode ser de 2 tipos, o analítico e pode ser o sintético. Observe aqui o analítico. Usa a estrutura mais e depois o advérbio e depois do que. Alonso corre mais rapidamente que os outros pilotos. Aqui eu tenho o grau comparativo de superioridade, o analítico. Agora, o sintético, olha como que nós vamos fazer. Aqui é mais rapidamente que. No sintético, utiliza as expressões melhor do que ou pior do que. Olha aqui o exemplo. Igor dirige melhor que Fábio. Melhor que. Não existe ali o mais que, menos que, certo? Um outro exemplo. Fábio dirige pior que Igor. Correto? Então, aqui, para ser o grau sintético, nós temos que utilizar essa expressão aqui. Melhor do que ou pior do que. Certo, gente? Para termos o grau comparativo de superioridade, o analítico, nós vamos usar essa estrutura, mais, depois o advérbio e depois do que, na sequência, certo? Aí temos o inferioridade, né? Menos, depois o advérbio, depois do que. De igualdade, tão, depois o advérbio, depois quanto ou como, certo? Aí nós temos então o grau comparativo. Comparativo, ele pode ser inferioridade, igualdade, superioridade. Só lembrando que o superioridade, ele tem o analítico e tem o sintético. Aí nós vamos ver aqui o grau superlativo, aqui é o grau comparativo. Aqui nós vamos ver o grau superlativo. O grau superlativo, ele pode ser analítico ou sintético, da mesma forma que nós vimos aqui, mas aí ele vai mudar um pouquinho aqui como é escrito. Quando aparecer o grau superlativo analítico, nós teremos o grau superlativo analítico quando o advérbio aparece acompanhado de outro advérbio. Aqui temos o exemplo. Carolina dirige muito bem. Muito é um advérbio de intensidade, bem é um advérbio de modo. Então, para ser grau superlativo analítico, ele precisa ter 2 advérbios, correto?
Ele vem acompanhado de outro advérbio. Mas se vier no grau superlativo sintético, olha como que ele vem. Quando se une um sufixo ao advérbio. O sufixo íssimo, ílimo, imo, correto? Então, aqui nós temos Carlos fala baixíssimo. Baixíssimo é o modo como ele fala, correto? Então, aqui nós temos o sufixo íssimo, certo? Porque nós podemos fazer várias outras palavras usando esse sufixo, certo? Baixíssimo, feíssimo, complicadíssimo, certo? Então, aqui, para grau superlativo, nós temos superlativo analítico e o grau superlativo sintético, correto? Aqui temos uma nota. A repetição de um advérbio também tem geralmente um valor superlativo. Ali nós temos o exemplo. O carteiro deve chegar logo, logo. Olha aqui como nós dizemos. Logo, logo, grau superlativo. Aqui no grau analítico, correto? E é comum nós falarmos isso. Já, já ele chega. Não é assim que nós dizemos na nossa linguagem coloquial? Ok? Agora vamos ali à página 100. Só um pouquinho, gente. Apertei no meu celular sem querer. Vamos para a página 100. Aqui nós temos os advérbios interrogativos. Algumas palavras na língua portuguesa se relacionam a verbos, a adjetivos e a outros advérbios, questionando sobre a circunstância expressa nas frases. A seguir, nós vamos ver como essa relação acontece em perguntas diretas e em perguntas indiretas. Numa pergunta direta, onde se passa a história da tirinha? Onde? Isso daqui nós podemos classificar como pronome também. Só que aqui ele está como um advérbio, porque ele está indicando o lugar, correto? Onde se passa a história? Aí na interrogativa direta. Na interrogativa indireta, conte-me onde se passa a história da tirinha. Olha aqui uma interrogativa indireta. Você está fazendo uma pergunta indiretamente, ok? Um outro exemplo. Quando viveremos aquela aventura? Quando aqui está indicando tempo, correto? Ele pode funcionar aqui como um pronome também. E só que aqui ele virá como um advérbio porque ele está indicando tempo. Aí, transformando essa oração que está no discurso direto em discurso indireto. Gostaria de saber quando viveremos aquela aventura, certo? Aqui já faz diretamente. Quando viveremos aquela aventura? Ah, não, eu gostaria de saber quando viveremos aquela aventura. Então, ali, tanto esse aqui na oração direta, quanto na indireta, as duas palavras, as palavrinhas onde, quando, eles exercem a função de advérbios interrogativos, porque eles estão indicando uma circunstância. Só não será advérbio se ele vier acompanhando um substantivo, ok? E não vier expressando uma circunstância de alguma coisa. Então, isso acontece porque as palavras quando, como, onde e porquê são advérbios interrogativos. Eles referem-se às circunstâncias de tempo, de modo, de lugar e de causa, respectivamente. Podem aparecer tanto nas frases interrogativas diretas quanto nas interrogativas indiretas. Aqui nós temos um exemplo da interrogativa direta. Quando sairemos? Pergunta direta. Ali nós temos a interrogativa indireta. Não sei quando sairemos, correto? Aqui eu tenho a interrogativa direta, aqui eu tenho a interrogativa indireta. Aqui eu tenho outro exemplo de interrogativa direta. Como você saiu? Não, como você caiu?
Aí aqui a interrogativa indireta. Diga-me como... Não, diga como você caiu. Interrogativa indireta. Aqui alguns exemplos para vocês saberem como transformar interrogativa direta em interrogativa indireta. Onde você mora? Direta. Perguntei onde você mora? Indireta. Por que você não veio? Direta. Nós não entendemos por que você não veio. Interrogativa indireta. Correto? Então, viram como é fácil você transformar aqui a interrogativa direta para interrogativa indireta usando os advérbios. E esses advérbios, esse primeiro, quando sairemos, indica tempo. Como você saiu, aqui está indicando a causa. Onde você mora? Onde está indicando o lugar. Por que você não veio? Ali está indicando, pode indicar tempo também, por que você não veio, certo? Aqui nós temos uma observação ali para ir além, uma distinção, né, a diferença entre advérbio e pronome indefinido, porque eles podem ser pronomes indefinidos também, correto? Então, alguns advérbios podem ser confundidos com pronomes indefinidos. A seguir, observe os casos das palavras muito e bastante e veja como identificar quando se trata de advérbios ou de pronomes indefinidos. Aí temos o exemplo aqui. As meninas correram muito. Muito está referindo-se ao verbo. Então, aqui eu tenho um advérbio de intensidade, correto? Então, olha, o advérbio muito se refere ao verbo correram. Note que, embora o verbo esteja no plural, o advérbio permaneceu invariável, ou seja, porque os advérbios, eles não sofrem variação de gênero e número, correto? Então, aqui, todas as palavrinhas estão no plural, mas o advérbio, ele continua invariável, ele não muda, certo? Então, por isso que eu sei que aqui é um advérbio também, correto? Agora, observem esse segundo exemplo. Cebolinha é bastante inteligente. Aqui, inteligente é um adjetivo e ele está funcionando como um adjetivo, está acompanhando ali a palavra inteligente, né? Ele se refere a um adjetivo aqui. Ai, gente do céu. O advérbio bastante se refere ao adjetivo inteligente. Desculpem. Nesse caso, se a frase estivesse no plural, o advérbio continuaria invariável, correto? Então, ele será um advérbio porque ele também está referindo-se a um adjetivo e está indicando aqui a intensidade, correto? Cebolinha é bastante inteligente, a intensidade dele. Correto, gente? Deixa eu só ver se na outra página continua. Só um minutinho. Sim, nós temos ali na outra página e ficou faltando uma parte na página anterior ali. Mas eu volto lá já já. Pode-se concluir que o advérbio modifica outra palavra sem sofrer flexão de gênero ou de número. O pronome indefinido, por sua vez, relaciona-se a substantivos e sofre flexões de gênero e de número quando esses substantivos estiverem flexionados, estabelecendo concordância nominal. Agora, para vocês saberem a diferença entre ali quando será advérbio e quando será pronome indefinido, porque o pronome ele virá acompanhando o substantivo. O advérbio ele não acompanha o substantivo, ele vai modificar o significado do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Mas igual aqui nesse caso, o menino tem bastantes sonhos interessantes. Bastantes está acompanhando o substantivo sonhos. Por isso, aqui nesse caso, ele é um pronome indefinido, ok? Então, a palavra bastante liga-se à palavra sonhos,
substantivo flexionado em número, por isso está flexionando em número. Note que o adjetivo interessantes também está flexionado aqui, ó. Bastantes sonhos interessantes, correto? Agora aqui outro exemplo. O garotinho viu muitas pessoas apressadas. Muitas está acompanhando o substantivo pessoas e o apressadas também. Então, os dois aqui estão concordando em gênero e número com o substantivo, correto? Então, por isso aqui, muitas não será um advérbio, ele será aqui um pronome, correto? Então, olha, dessa forma é possível perceber que quando sofrer inflexão de número e de gênero, palavras como muito e bastante estarão se referindo aos substantivos. Por isso, serão consideradas pronomes indefinidos e não advérbios. Ok, gente? Eu não sei se vocês conseguiram me entender. Deixa eu só voltar aqui na página. Essa página aqui, o esquema de variação de grau dos advérbios, né? Ele tem o comparativo da inferioridade. Carlos fala menos claramente do que Maria. Comparativo de igualdade. Paula canta tão bem quanto José. Comparativo de superioridade analítico. José estuda mais intensamente que todos. Sintético. Ana joga melhor que Luiz. Grau superlativo analítico. Francisco nada muito bem. E o grau superlativo sintético. Valéria saiu cedíssimo. Correto, gente? Eu sei que eu não vou ter mais tanto tempo para continuar explicando para vocês ali o conteúdo, mas eu vou ver numa próxima aula.